Oi, gente! Hoje eu vim fazer aqui um vídeo diferente. É, hoje é Natal. Não hoje, amanhã, né? Mas hoje é véspera de Natal. Hoje é dia 24, tô gravando isso na véspera de Natal. E eu tive uma ideia. Na verdade, fui inspirada pelo Espírito Santo e a escrever uma coisa. E eu queria compartilhar com vocês. E eu tive a ideia de fazer isso enquanto eu pinto as minhas unhas. Eu vou pintar minha unha aqui de vermelho. E vou falar um pouquinho com vocês sobre o que o Espírito Santo falou comigo. Eu queria muito dividir isso com vocês, compartilhar, porque eu achei muito. Como vocês podem ver, meu esmalte está acabando, mas ignorem. Eu achei muito interessante tudo isso que eu descobri quando eu comecei a estudar sobre o tema da mensagem, vai ser o verdadeiro significado do Natal. Eu comecei a pesquisar sobre isso, sobre a origem da história do Papai Noel e sobre o nascimento de Jesus. É óbvio que eu já sabia, mas enfim, eu comecei a refletir sobre isso e resolvi trazer isso, meu pensamento aqui com vocês, compartilhar. Bom, eu dividi essa mensagem em 3 partes, que foi o que me levou a escrever, a falar sobre isso, qual é a origem da história do Papai Noel, e que o Natal não é sobre Papai Noel e presentes, mas sim sobre Jesus. Porque, assim, eu já quero deixar logo dito que eu não odeio Natal, não Natal, mas, tipo, Papai Noel, presentes, as coisas que, as tradições, eu não tô falando isso. Eu só quero deixar aqui o meu pensamento que, que foi o que é o nosso foco, o que nós estamos colocando em primeiro lugar. Porque eu realmente amo ganhar presente no Natal, é, passar um tempinho com a família. É uma data muito legal. E eu não tô falando que eu não gosto, e também não tô julgando quem comemora, mas sim sobre isso, sobre o que o Espírito Santo falou comigo, sobre qual está sendo o nosso foco durante essa data. Porque eu tava, enquanto eu via as decorações de Natal, todo mundo fazendo as compras pro Natal, se preparando tudo, comprando presente. Eu tô falando isso porque eu tava fazendo isso. Indo no mercado, comprando as decorações, caiu. Comprando presente, ganhando presente. Realmente é muito legal. Mas eu parei pra pensar no final do dia, depois de. Na verdade, ontem. Parei pra pensar no final do dia. Cara, eu fiquei tão focada nos presentes e, sabe, na comida, pensando na comida, que tem muita comida, né? E pensando em outras coisas que acabei esquecendo do verdadeiro significado. Na verdade, eu parei pra pensar e falei assim, cara, é aniversário de Jesus, é o nascimento de Jesus, né? É isso que nós estamos celebrando. E então eu parei pra refletir sobre isso daí. Por exemplo, se, se você pergunta uma criança, é, o que você mais gosta no Natal? Elas provavelmente vão falar, não o que você mais gosta, mas tipo, o que vem à sua mente quando você pensa em Natal? Elas provavelmente vão falar que sobre o Papai Noel e sobre que elas vão ganhar presente do Papai Noel. E depois sobre o nascimento de Jesus. Então, é sobre isso que eu quero falar. Sobre qual está sendo o nosso foco durante essa data. E por mais que isso é uma coisa que gera bastante questionamento sobre a verdadeira data do aniversário de Jesus, que muita gente
acha que não foi realmente em dezembro. Eu não sei o que pensar sobre isso, na verdade, mas enfim, eu só acho muito legal a data, comemorar, relembrar. Eu sei que foi uma forma que as pessoas que os cristãos encontraram porque muita gente estava acostumada com as festejações pagãs, que essa foi uma forma que os cristãos acharam de relembrar o nascimento de Jesus. Então eu acho isso muito legal. Mas aí eu parei pra pensar, cara, se Papai Noel não tem nada a ver com Jesus, de onde é que veio essa história? Tipo, de onde é que surgiu? Como assim? E aí eu parei pra estudar tudo sobre isso. E aí a gente entra no ponto. Qual é a origem da história do Papai Noel? É, a, a história do Papai Noel é inspirada pela história de um homem chamado São Nicolau. Esse São Nicolau era conhecido por sua generosidade e sobre ajudar o próximo. Então, amor ao próximo. Então, esse São Nicolau, ele nasceu numa família cristã e, e ele tinha fé. Ele era um homem de fé. E, meu Deus. Gente, meu esmalte acabou. Peraí. É, onde é que eu parei? Ah, ele era um homem de fé e ele foi até nomeado bispo. É, ele foi. Nossa, eu coloquei muito. Enfim. Ele foi nomeado bispo ainda jovem. Bispo eram pessoas que conhecidas por. Eram ou são pessoas que. A gente tinha um problema aqui, mas já resolvi. É, então, como eu tava dizendo, bispos são ou eram pessoas. São ou eram porque eu acho que. Eu pesquisei e vi que ainda existem bispos, ainda hoje em dia. E eles eram ou são pessoas que supervisionam. Sur, super, supervisionavam as igrejas. E, enfim, ele foi nomeado bispo ainda jovem e, e ele era um homem de muita fé. Então, ele já foi até preso por isso. Ele foi preso por isso. Porque na época em que ele vivia, na época que ele viveu, né, era uma época onde havia perseguição a pessoas por causa de suas fé. Meu Deus. Era, foi uma época, ele viveu em uma época que pessoas eram perseguidas por sua fé. Então, ele foi perseguido, ele foi preso e torturado por causa de sua fé. Então, enfim, ele era um cara muito, pela impressão que eu tive dele, lendo a história dele, que ele era um cara muito legal. E ele, por ser um cara muito generoso e que amava o próximo, ele fazia boas ações. E uma dessas ações foi uma que se destacou, foi dar presente para as crianças. E aí foi por causa disso que gerou a história do Papai Noel. Então, essa história foi inspirada nele e esses atos de generosidade, porque foram vários atos, mas eu acho que o que se destacou mais foi o fato de presentear crianças, e é por isso que a gente tem Papai Noel, crianças, presentes. E é isso. Então,
Eu achei bem interessante a história, porque eu fiquei tipo, cara, por mais que essa seja uma história que às vezes toma lugar, que às vezes abafa a história do nascimento de Jesus, ainda assim era sobre uma pessoa que tinha valores cristãos. Então, achei isso muito, sabe? Uma coisa que é legal de se refletir. Então, enfim. E agora a gente entra na parte de o Natal não é sobre Papai Noel e presentes, mas sim sobre Jesus. Eu, eu não tô dizendo pra nós, pra, que nós não lembramos que é aniversário de Jesus, que nós não comemoramos isso, mas sim sobre o que eu disse, que eu já disse, sobre o que a gente está colocando como prioridade, o que está vindo em primeiro lugar, o que está sendo mais importante durante essa data. Porque a gente passa tanto tempo focado com as tradições que nós perdemos o foco do principal, que é Cristo, sobre seu nascimento. Sobre ganhar presentes, eu tava pensando sobre o como a gente fica animado para ganhar o presente, sobre. E aí o que me levou a pensar sobre bens materiais. Eu separei um versículo que fica em Isaías 9:6, que fala sobre Jesus, que é o verdadeiro significado, não o verdadeiro significado, porque tem gente que fala que não, Jesus não nasceu nessa época, mas sobre o que nós devemos lembrar nesse dia, o nascimento de Jesus. Então, eu separei esse versículo que fala sobre isso, sobre o nascimento dele, que fica em Isaías 9:6, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre seus ombros, e ele será chamado de Maravilhoso, Conselheiro, Deus amoroso, Pai eterno e Príncipe da paz. É muito lindo isso, sobre o nascimento, sobre aquele que veio nos salvar do pecado. Então, outra coisa que, enfim, outra coisa que me veio à mente foi sobre os presentes, sobre como a gente fica animado pelos bens materiais. E eu comecei a pensar sobre isso, sobre os bens materiais e sobre o como a gente fica animado com isso, o que me levou ao versículo Lucas 12:22 ao 34. E o versículo diz o seguinte: Então, voltando-se para seus discípulos, Jesus disse: Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir. Pois a vida é mais que comida, e o corpo é mais que a roupa. Observem os corvos. Eles não plantam nem colhem, nem guardam comida em celeiros, pois Deus os alimenta. E vocês valem muito mais que qualquer pássaro. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E se não podem fazer isso, uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? Observem como crescem os lírios. Não trabalham nem fazem suas roupas, e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tanta beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito generoso com vocês, gente de pequena fé? Não se inquietem com o que comer ou o que beber. Não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos, de todo mundo, mas seu Pai já sabe do que vocês precisam. Busque acima de tudo o reino de Deus, e todas as coisas lhe serão dadas.
Eu não tenho nem o que falar sobre esse versículo. Foi só um versículo que já simplesmente resumiu tudo o que estava na minha mente sobre o quão a gente se preocupa com presentes. E, enfim, foi só literalmente resumo sobre tudo. Outro versículo que eu separei foi pensando no como Deus fica diante dessa situação. Tipo, vendo a gente tão preocupado com as tradições do Natal e desviando o foco do nascimento de Jesus. E aí eu parei pra pensar, cara, como que Deus ficaria com isso? Como é que ele reagiria olhando para essa situação? Eu acho que Deus, olhando para essa situação, pensaria isso. Cara, como é que vocês estão tão preocupados com presentes, com as tradições, sendo que eu já lhes dei o maior presente de todos? O maior presente que já poderia existir, eu já dei a vocês. E é literalmente que a gente tem que celebrar nessa data. O nascimento desse presente, que é Jesus. Então, eu separei o versículo sobre o maior presente já nos dado com muito amor. Que tá em 1 João 4, do 9 ao 10. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. E é nisso que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. É só isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu não tenho mais o que falar, foi só isso. Na verdade, um vídeo bem rapidinho, só para poder falar e refletir sobre isso. Eu espero que de alguma forma tenha ajudado vocês. E, enfim, é isso. Muito obrigada se você assistiu até aqui. E até o próximo vídeo. Bye!